Bom, vamos continuar a parte 3, né? Da última parte do Freud, da G. Diz assim: uma discussão a respeito dessa cena da infância encontra-se na nota de rodapé, e aqui anotarei apenas que a emergência dela abalou pela primeira vez o paciente em sua recusa a acreditar que em algum período pré-histórico de sua infância tivesse sido tomado por fúria, que a seguir se tornara latente contra o pai, a quem amava tanto. Vocês lembram que ele tinha brigado com o pai, feito um salseiro danado. Devo confessar minha expectativa de que isso tivesse causado maior efeito, de vez que o incidente lhe fora tantas vezes descrito, até mesmo pelo próprio pai, que não poderia haver dúvidas quanto à sua realidade objetiva. Entretanto, com aquela capacidade de ser ilógico que jamais deixa de desnortear uma dentre essas pessoas tão sumamente inteligentes como o são os neuróticos obsessivos, ele continuou insistindo contra o valor comprobatório dessa história no fato de que ele mesmo não conseguia lembrar da cena. Assim, somente pelo caminho doloroso da transferência é que foi capaz de se convencer de que, pela relação com o pai, realmente carecia da postulação desse complemento inconsciente. Como tinha boa relação com o pai, ele excluiu a história de ter brigado. Então, ele tinha os relatos da família, mas o afeto, nesse caso, estava recalcado e ele não conseguia assumir que aquilo tinha acontecido com ele. As coisas atingiram um ponto em que, em seus sonhos, em suas fantasias despertas e em suas associações, ele começou a acumular os mais grosseiros e indecorosos impropérios contra mim e minha família, por conta da transferência. Ele jogou no Freud, isso é, a transferência, como diz Lacan, é enamoração, é mais ódio até do que amor. Enamoração é mais embora em suas deliberadas ações jamais me tratasse de outra forma, senão com o maior respeito. Seu comportamento, enquanto me repetia esses insultos, era de um homem em desespero. Abre aspas. Como pode um cavaleiro como o senhor, ele costumava perguntar, deixar-se xingar desse modo por um sujeito baixo e à toa como eu? O senhor devia me enxutar, é o que mereço. Enquanto assim falava, costumava levantar-se do divã e circular pela sala, um hábito que a princípio explicou como sendo devido a uma questão de ética. Ética nesse sentido moral. Seria com epsilon. Ele não podia chegar, como disse, a proferir coisas tão horríveis, estando ali deitado tão comodamente. Essa ética é diferente da ética da psicanálise que o Lacan vai propor. É a ética do dia a dia, da moralidade. Logo, porém, ele próprio encontrou uma explicação mais plausível, ou seja, que estava evitando a minha proximidade por medo de que eu desse uma bofetada nele. Se ficava no divã, comportava-se como alguém em desesperado terror que tentasse se salvar de castigos terrivelmente violentos. Costumava enterrar a cabeça nas mãos, cobrir o rosto com o braço, saltar de repente, correr com um semblante desfigurado de dor, etc.,
Vocês lembram que o Lacan, naqueles parágrafos 70 e poucos, ele fala nessa linguagem toda corporal que vai muito além da fala. Recordou que seu pai tivera um temperamento passional e, às vezes, em seu caráter violento, não soubera quando parar. Assim, paulatinamente, nessa escola de sofrimento, o paciente logrou o sentimento de convicção que lhe faltava, embora a uma pessoa de fora a verdade fosse evidente quase por si mesma. Agora estava aberto o caminho para a solução de sua ideia do rato. O tratamento atingiu seu ponto crítico e boa quantidade de informações materiais retidas até então tornou-se disponível, ficando assim possível reconstruir a concatenação completa dos eventos. Em minha descrição, irei, como já disse, contentar-me com o resumo mais sucinto possível das circunstâncias. Obviamente, o primeiro problema a resolver era saber por que as duas falas do capitão Checo, sua história do rato, a página 170, e seu pedido ao paciente para que ele pagasse ao tenente A, na página 172, tinham exercido um tal efeito de agitação sobre ele e provocado reações tão violentamente patológicas. A suposição era que se tratava de uma questão de, abre aspas, sensibilidade complexiva. Nota: expressão emprestada dos experimentos com associação de palavras de Jung e sua escola, Jung, 1906. Dessa forma, ver também adiante, página 218. Ele já estava se relacionando com Jung em 1907. Continua. E que as falas tivessem um efeito desagradável em determinados pontos hiperestáticos em seu inconsciente. E o fato confirmou-se. Como sempre acontecia com o paciente, no que concernia o assunto militares, ele estivera em um estado de identificação inconsciente com seu pai, que enfrentara um serviço militar de muitos anos, a página 202, e retivera muitas histórias de seu tempo de soldado. Agora acontecia por casualidade, pois a casualidade deve desempenhar um papel na formação de um sintoma, aqui é aristotélica coisa, hein? É aquele acaso das leis do acaso. Do mesmo modo como o fraseado pode ajudar na formação de um xiste, que uma das pequenas aventuras de seu pai tinha um importante elemento em comum com o pedido do capitão. Seu pai, na qualidade de suboficial, controlava uma pequena soma de dinheiro e, certa ocasião, perderam num jogo de cartas. Portanto, ele fora um spielrate. Nota 2, literalmente um rato de jogo, termo coloquial alemão para designar um jogador. Teria ficado em má situação se um de seus camaradas não lhe tivesse adiantado a importância. Depois que deixou o exército e estando em boa situação financeira, tentara encontrar esse amigo em necessidade de modo a reembolsar-lhe o dinheiro, mas não o conseguira localizar. O paciente estava inseguro quanto a saber se ele alguma vez conseguia devolver o dinheiro, alguma vez conseguira devolver o dinheiro. A recordação desse pecado da juventude de seu pai era-lhe penosa, pois, malgrado as aparências, seu inconsciente estava repleto de críticas hostis ao caráter de seu pai. As palavras do capitão, você deverá reembolsar ao tenente A os 3,80 kronen, soaram aos seus ouvidos como uma alusão a essa dívida não liquidada de seu pai. Vou dar uma paradinha aqui
e se der tempo eu continuo, senão a gente vai adiante depois. Aqui te fala no Jung. O Jung já fazia parte da vida dele, tinham ido aos Estados Unidos, enfim. Ele já tinha encontrado. Mas o problema é o seguinte, reparem, eu não sei se vocês conhecem o trabalho do Jung. O Freud, ele é quase matemático o tempo todo. Ele vai delineando os mecanismos da neurose obsessiva e vai preenchendo com os exemplos em cada pessoa. Ele faz referência a um outro paciente que ele teve, que ele até perdeu o paciente porque botou a mão pesada e o camarada foi embora. Então, o Freud já tinha noção de coisas como a Ferneynon, embora ele só vá descobrir a Ferneynon como um mecanismo da neurose de verdade lá em 1925. Ele já tinha noção de que essa estrutura obsessiva funcionava assim, mas ele considerava que era uma doença, a neurose obsessiva. Mas de qualquer maneira, o Freud já era uma espécie de... ele era formalista na maneira como ele descrevia as coisas. E ele relatava os fatos porque ele estava começando e ele punha a atenção muito aos detalhes até para poder escrever o caso e aí pesquisar e tal. E ele se mete na consulta, atrapalha a fala do camarada, faz pergunta, ele é um pesquisador. Agora, o Jung, se vocês lerem o Jung iria pegar cada detalhe desses, dinheiro, e aí ele ia buscar no que ele chama de inconsciente coletivo, que nada mais é que o imaginário social. O que isso significa? Então, se vocês lerem Psicologia e Alquimia, onde ele faz a interpretação dos sonhos de um químico importante, que foi o homem que descobriu as valências. Eu já falei dele antes para vocês, acho que já mostrei até um retratinho. O Jung, ele pega os detalhes e trabalha com os detalhes. O Freud não, o Freud é formalista desde o começo. Ele, embora não esteja botando matemas ainda, nem nada. Então, um trabalha com o imaginário e o outro está tentando entender a configuração desse inconsciente, que é singular em cada um. Funciona assim. Sendo neurose obsessiva, o inconsciente vai funcionar dessa maneira. Agora, quais elementos vão passar por essa maneira vai variar de pessoa para pessoa. O Jung não tem essa consciência. Para ele, o que existe é um inconsciente coletivo e que, na verdade, vem a ser o imaginário. Isso é importante ressaltar. E vocês vejam que, quando ele está fazendo a análise do caso, o Freud... já é um produto da pesquisa que ele fez. A intervenção clínica dele que era, naquela época, de mão pesada, que não deixava muita associação livre, porque ele intervinha, porque ele queria saber e porque ele forçava a barra e não permitia a resistência cair de podre. Não podia, porque ele estava ali. E também, por sua vez, ele tirava o sintoma em 1 ano. A gente até tira o sintoma muito rápido, mas faz análise, né? Vai adiante. Ele não vai ter como, em 1 ano não tem como, vai ficar por aqui. Ele já está apresentando o caso, como é que a coisa foi se resolvendo em termos de sintomatologia, tá?